Atenção, emissoras de todo o Brasil, para o toque de 5 frases que arrepiam qualquer vendedor. Vamos fechar. Contrato assinado. Pode faturar. Quero fazer um pedido. Meta batida. Bem-vindos ao Mercoscast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão. Disponível pelo YouTube e podcast. Esse programa é um oferecimento. Mercos, use o software efetivo para potencializar vendas. Ideal para indústrias, distribuidoras e representantes comerciais. Conheça mais em mercos.com. E fique agora com mais um episódio do Mercoscast. Fala galera, bom dia. A gente está hoje no nosso primeiro episódio do Mercoscast. E hoje a gente está aqui com uma bancada completamente recheada de gente fera. Vou chamar logo para a mesa, logo para esse papo aqui, quem está do meu lado, Matheus. Matheus, se apresenta aí para a galera, fala um pouquinho sobre você. Bom dia a todos. Meu nome é Matheus Diogo Fagundes, ex-CEO da Dois Rios, atualmente conselheiro da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção, mais ou menos uns 18 anos aí de experiência do setor, mais voltado para a área internacional nesse tempo aí, um trabalho em torno de 20 países, um projeto que teve da Dois Rios Internacionalização e hoje mais voltado para consultoria. Show de bola. Então, já deu o seu carteiraço aqui. E do lado do Matheus está a Cíntia. Cíntia, manda aí. De onde é que você vem? O que você faz? Quem é a Cíntia na fila do pão? Pão tem glúten. Eu sou Cíntia Fucchi. Atualmente eu trabalho na Electrolux. Vai fazer 3 anos já como supervisora de vendas. Sempre praticamente trabalhei na área comercial há 20 anos já. Trabalhei na Whirlpool 10 anos, enfim... Trabalhei na Itatiaia, sempre nessa área comercial, mas voltada principalmente para televendas, né? Criar televendas, desenvolver, enfim, ampliar. Então, tá no meu DNA televendas e área comercial. Então, é isso. Tá ok. E do lado da Cíntia, ninguém mais, ninguém menos que o nosso estimado Marcelo Caetano. Legal. Boa, Caetano. Fala aí. Prazer estar aqui com vocês, né? Já tem uma turma que segue vocês, que já conhece lá de algumas conversas. Eu sou Marcelo Caetano, faço parte do Grupo Venda Mais. A gente tem uma revista de vendas, tem uma franquia agora chamada IEV, tem uma área de diagnóstico, treinamento e consultoria em vendas. Eu sou essencialmente um consultor de vendas, né? Já há 26 anos. Então, passei aí por um monte de empresas, né? E hoje faço parte do conselho de algumas empresas. Você vai andando por aí no mercado, sempre focado em vendas. Então esse é o meu negócio e esse é o nosso negócio lá na Venda Mais. Tá certo. Bom, já vamos aproveitar esse fórum aqui para começar a aproveitar as especialidades de cada um, e a primeira pauta aqui vai ser para falar justamente sobre o que a Cíntia trouxe sobre televendas. E lá atrás, quando eu conversei com a Cíntia, tu me ensinou um negócio que eu não conhecia até então, que era chamar televendas de vendedor remoto. No nosso negócio lá na Mercos a gente chama de inside sales, que no final das contas é algo muito parecido com o que se domina ali dentro. E a pauta de hoje é exatamente hoje, né? Exatamente essa, mitos e verdades sobre televendas, né? E um pouquinho sobre a minha experiência, até para passar a palavra para vocês, é que quando eu converso, principalmente com gestores de indústrias distribuidoras, muitos deles se bloqueiam pro televendas. Muito disso porque ou tiveram experiências negativas ou de fato ouviram falar que não funciona e aí acabam não testando, não colocando isso para rodar. O Matheus logo trouxe antes da gente começar a gravação aqui do que era televendas na Dois Rios lá atrás. Eu não sei se você quiser começar a contar um pouquinho até da tua não experiência com televendas, porque eu acho que isso deve ser a realidade de boa parte do público aí, Matheus. Bom, eu posso começar mais com o mito, né? Que eu acho que era o ponto que a gente tinha lá dentro, essa barreira, porque sempre foi um processo mais de uma empresa de 28 anos, mas mais de 20 anos, sempre trabalhado com a equipe comercial. E fica naquela questão do produto ser tocado, né? Na época, lingerie, produto, muito do lojista, isso não era para o consumidor final, para o lojista tocar, ver a qualidade do tecido, né? O material, o acabamento. Então era algo que não se pensava, né? Olha, vender pelo telefone uma lingerie para um lojista não vai funcionar, era a primeira coisa que passava na cabeça. Mas realmente foi sendo trabalhado isso, a forma de abordar, ela conseguiu ser uma estrutura nova,
atender em regiões que a gente não conseguia, até porque tem seu limitador de tempo, né, da própria equipe, ser suporte para alguns também dos representantes, e muitas vezes ter mais argumentos, está tão focado naquilo dali, argumentos também de venda, e acabou se tornando um percentual expressivo das vendas de todos os setores, da indústria toda, mas foi realmente uma surpresa no primeiro momento, foi bem trabalhado, obviamente. O começo também não funciona, né? Não vai ser aquilo que a gente lança num mês e no outro sai batendo meta, né? Aquilo... Mas foi uma experiência bem interessante de entendendo, e eu acredito depois desse fato que ele cabe para qualquer negócio. Eu acho que esse foi talvez o aprendizado maior aí para mim nesses últimos anos. Como é que você eu acho que a Cíntia principalmente vai ter essa sensibilidade também. Era isso que você falou, né, da falta de toque e tudo mais. O que você usa como argumento de venda para um produto que depende muito do toque, né, muito do trato para fazer um processo de venda? Ele precisa ter uma interação com o vendedor lá na ponta, primeiro conhecer o produto e depois fazer reposição em televendas? Como é que funciona? Ou dá para abrir cliente do zero mesmo com televendas? Dá para abrir do zero também, mas eu acho que o fato é mais construir uma marca, né? Tem uma reputação por trás que te ajuda a estar vendendo um produto, mesmo seja ele novo. A questão disso é como trabalhar esse cliente, como chegar com essas informações técnicas ou não do produto, né? Acho que para cada produto cria-se técnicas diferentes de abordar e de apresentar isso, mas o principal ponto para nós foi entender a necessidade desse consumidor, né? Desse lojista. Se fosse essa situação, nem o consumidor final compraria online, né? Tá Não tocar no produto. Então acho que a gente está desmistificando um pouquinho isso, e eu acho que todos os elos conseguem trabalhar a partir do momento que tem confiança nisso. Talvez, como qualquer negócio, a primeira compra sempre é muito mais cautelosa, né? Um pé atrás, como fazer, quanto comprar, se realmente vai ser sério, se o produto vai chegar aqui, vai ser tão bom quanto foi falado, as imagens, né, que a gente tem, a imagem conta muito, obviamente, também. Mas depois disso cria essa confiança, como qualquer negócio, como um e-commerce hoje, né? Certo. Cíntia, esse caminho que o Matheus percorreu, o caminho padrão de quem começa com televendas? É muito como encara, né? A gente falou um pouquinho disso, assim. Primeiro, eu sempre tento desmistificar desde o começo televendas, né? Então, existe televendas, telemarketing, teleatendimento, enfim. Depende como, não só o nome do negócio, mas o que tem por trás, exatamente qual que é o objetivo. E eu falo assim, você coloca um televendas para ser um canal de vendas propriamente dito, mas o que você dá de suporte, né? Porque é uma venda remota, não é uma venda presencial. Fora isso, você tem que entregar tudo e mais um pouco, quem sabe até esse mais um pouco, porque você não está lá. E há mais um caminho, então assim, até ia usar a própria internet de exemplo, né? Então, compra-se à distância, remotamente. O televendas, na verdade, é um canal até mais quente do que uma internet, né? Você interage com a pessoa do outro lado da linha, né? São pessoas, né? Então entende uma necessidade e você tenta adequar essa expectativa. Não é só uma foto, um preço, tá bom, não tá e vai. Né? Então, mas o televendas ele sempre precisou de apoio, de recursos, seja um e-mail, seja uma visualização, um catálogo, enfim, até em alguns casos uma visita esporadicamente, né? Mas o começo de tudo é muito como você vai encarar esse canal dentro da sua empresa. Se você achar que não vai dar certo, ele não vai dar certo. Se você achar que ele vai dar certo, ele começa a ter chance. Né? Então, o que você espera dele, o que você vai dar de recurso para ele? Né? Se achar que vai, eu sempre falo, pagar o menor salário possível, dar o mínimo de recurso possível, totalmente diferente do teu recurso que seria presencial, tende a falhar ou com certeza entregar menos do que o outro, né? Lógico, todas as empresas querem fazer mais com menos, mas qual que é a conta, né, que se paga dentro do que você quer entregar para o teu cliente. Então é muito como você encara desde o começo esse negócio. Lógico, vão ter produtos, segmentos que vão ser mais difíceis, mas aí por isso que o televendas é um dos meios, né? Não um único meio. Lógico, 20 anos atrás podia ser um dos poucos meios. Mesmo assim, há 20 anos atrás, no segmento que eu trabalho, já existia televendas, já existia catálogo. Né? Então enviava pelo correio e falava, vai na página 59 ali, veja as especificações. Então fazia o cara, peraí, não achei ainda. Se eu vi o cara folheando o negócio lá. Não, legal, achei. Então também que benefício você vende, né? Não é só um produto verde, amarelo, azul. Putz, ele vai te dar mais conforto, praticidade. Então você precisa
dá o que não é tangível para ele também conseguir passar. E isso só outro ser humano, a princípio, consegue fazer, dependendo de quem estiver do outro lado. Então, assim, o Televendas é um canal que eu sempre falo, é o canal mais próximo do cliente que não seja o presencial. Sim. Vai ter outros meios? Estão tendo, com certeza, né? Mas enquanto o ser humano fizer alguma diferença do outro lado da linha, esse canal é muito, muito importante. Sim. A partir do momento que ele puder ser substituído por um botão comprar, não comprar disque 1, disque 2, a mesma coisa. Aí... Mas eu acho que esse tem uma história curiosa, porque a gente foi atender em algumas regiões onde o representante não ia. E começou a vender bem pelo Televendas. O representante, obviamente, depois que sabe, ele foi atrás e começou... Muitos clientes falaram assim, não, eu prefiro continuar sendo atendido pelo Televendas. Ele criou uma relação, uma empatia com a pessoa, ele nunca viu na vida. Mas assim, ligava mais, prestava mais atenção. E tem muita gente, se a gente for olhar, o Brasil é um continente. Se pegar o interior do interior, acho que um representante, uma equipe comercial consegue passar naquela cidadezinha que tem uma lojinha naquela cidade, só tem a praça, o correio e a igreja, ele não vai. Então, assim, quando alguém que liga, que está todo mês ligando, tu começa a criar uma relação. Sim. A pessoa se sente bem atendida, suportada, mais presente, suportada por alguém, né? Isso foi bem curioso, de falar assim, olha, mas vem aqui, mas eu prefiro comprar direto com essa pessoa, que ela sempre me ligou. Então, assim, a gente cria uma relação mesmo à distância, né? Eu acho que isso foi uma experiência bem interessante. E a gente viu muito caso de representante que, na verdade, tinha televendas. Eu ia falar sobre... na verdade, eu ia perguntar isso pro Caetano, porque ele largou essa letra lá no alcance. Ele falou que o representante autônomo, né, aquele que não tem uma estrutura por trás, mas o que ele tinha colocado é aquele que não começar a pensar dessa forma, pensar em transformar secretário em televendas e tudo mais, esse cara vai passar aperto. E ele me chamou a atenção disso, eu falei, velho, nunca tinha pensado por isso. A gente olha muito pro gestor comercial da indústria, né? Pensa no representante como o cara que está saindo viajando e tudo mais. E são raros os escritórios de representação que possuem uma estrutura de televendas. Mas isso é tão importante quanto da indústria, né? Como é que tu está acompanhando esse movimento, Caetano? Eu acho assim, tem 2 pontos, né? Em primeiro lugar, eu sou absolutamente fascinado por televendas. E acho que o telefone tem uma função muito, muito mais estratégica do que só vender. Né? É dar atenção, é dar suporte, é pesquisar, é ver satisfação. Então, televendas é algo que para nós é super importante. Tive 2 momentos impactantes. Um foi a primeira vez que eu fui dar uma consultoria numa empresa que tinha 30 mil operadores. Uou! Um call center, 30 mil operadores. Foi a primeira vez que eu entrei numa consultoria de vontade de chorar, né? Porque 30 mil é uma máquina de fazer louco terrível, né, cara? Você fala, meu Deus do céu. E foi muito bom. Aprendi muito lá. E outra foi quando eu entrei numa empresa que vendia 700 milhões por ano no televendas. Uau! E a gente saiu de lá e eles vendiam 1 bilhão e 200 milhões por ano no televendas, exclusivamente no televendas. Era um atacadista, um dos poucos atacadistas lucrativos do Brasil. E quando eu entrei lá e entrei numa sala com 150 pessoas que faturava isso, eu falei, isso daqui é uma potência enorme. Então ali eu aprendi que dá para vender tudo por telefone, e dá para vender tudo muito bem por telefone. Quando você vê um vendedor que vende 1,5 milhão por mês no telefone, você fala, isso daqui é uma máquina, né? E em tempos de grande custo de canal comercial, que a venda presencial está cada vez mais cara, o televendas ele é claramente uma opção. Não tem empresa hoje que não possa vender por telefone. Não tem. É alta complexidade. Você pode até não fazer até o final da venda, mas você pode trabalhar a venda por telefone em alguma dessas etapas. Então o telefone é sempre super estratégico. Eu sou conselheiro de uma construtora e a gente tem outros projetos pelo Brasil em construtoras. Hoje em dia, primeiro, 30 e poucos % do que a construtora vende entra por chat, né? Que já é um número absurdo, né? 30%? Mais que 30% do que uma construtora ativa nesse mercado tecnológico vem por chat. O chat acaba de alguma maneira desembocando numa central de relacionamento com o cliente. Pode ser por telefone, pode ser pelo próprio chat. O corretor entra só na visita e no fechamento. O resto é telefone. Caramba! Ou seja, o telefone, mais do que uma ferramenta de venda, é uma ferramenta estratégica. Você controla a operação, você tem a operação na sua frente, você tem indicador de performance, você tem um software poderoso na sua frente, te dando informação. E o corretor entra lá, vai fazer a visita e vender. Ainda assim, depois da visita, o telefone liga para saber se ele foi bem atendido e se não foi, troca de corretor. Então, quer dizer, o telefone é uma ferramenta muito estratégica, que as empresas negligenciam muito. Sim. Agora, tu falou do chat, né? E tu fala do vendedor remoto, né? Da venda remota. Suprimir a telefone já é muito, muito, muito pouco, né? A gente vem acompanhando um movimento absurdo com o WhatsApp. Absurdo. O WhatsApp... eu já comecei a receber mensagem de e-mail, quando mando e-mail para alguém, dizendo, não respondo mais e-mail, por favor, converse comigo pelo WhatsApp, tará.
E não foi um, não foi dois, tá? Isso, tu vê o movimento que isso já está causando. Então, negligenciar o WhatsApp, negligenciar chat e pensar só no telefone já é muito pequeno. Né? Tu tem que ter esse approach, essa proximidade com o teu cliente, com o teu prospect e tudo mais, porque, primeiro, os canais hoje já variaram muito, né? O televendas era quando o telefone era o único canal que tu conseguia usar remotamente. Hoje em dia, cara, com internet tu faz qualquer coisa, né? E-commerce, por exemplo, sei lá, o nosso e-commerce lá na Mercos, o televendas consegue acompanhar o cliente fazendo o pedido lá na ponta, colocando e tirando produto dentro do carrinho. Com ele querendo saber ou não. Se o cliente sabe ou não, são outros 500, mas ele consegue acompanhar lá dentro do escritório. E aí o que a gente foi ver não é só o televendas, o próprio representante já começa a fazer isso também, né? Quando ele tem uma estrutura, tudo bem. Mas quando ele não tem, ele também começa a fazer isso, acompanhando para muito além da visita presencial. E é engraçado que na grande maioria das vezes o representante vê isso mais como uma ameaça do que como uma oportunidade, né? E aí eu acho que agora onde vocês vão conseguir nadar de braçada cara, quanta história ruim vocês já ouviram de representante que quis matar televendas e televendas que quis matar representante? Isso tem as histórias, mas eu até queria trazer uma das boas, eu acho, porque tem um ponto de muita empresa ainda não criar essa estrutura, mas o representante ele está à frente disso, ele tem uma proatividade de ele fazer isso. Ele está na estrada, já vi muita gente usar a esposa que está em casa, fala assim, vamos fazer o seguinte, eu vou estar na rua, vai estar ligando, está aqui a lista, a gente vai conversando por aqui, quando eu paro, tu liga, pergunta como é que tá, se eu posso passar lá, agenda horário, vira uma secretária, mas ao mesmo tempo alguém que dá um suporte, faz uma... Abre, né? Abre a porta. Começa a entender, óbvio, não é alguém que vai fechar, mas tu tem que usar ferramentas, tudo isso que a gente fala, isso é proatividade de usar ferramentas. Se eu vou usar só o telefone, vou usar o WhatsApp, eu estou criando mais possibilidades, a gente não ficar preso, porque é uma inovação constante. Então nunca estar satisfeito com aquilo que funciona hoje, é criar melhores mecanismos, melhores ferramentas, suporte, da onde quer que seja. Não adianta a gente criar desculpa, mas a minha empresa não tem, mas não me dão esse suporte. Eu vou fazer com o que eu tenho, né? Do limão uma limonada e vamos para frente. Você sabe que o representante sempre tem um curso lá para representante comercial, tudo isso, e eles me perguntam, falam, Caetano, eu contrato um preposto ou contrato alguém para ficar na base? Eu sempre falo, contrato alguém para ficar na base, né? Vendas cada vez está mais complexa, cada vez exige uma velocidade de atendimento maior. Contratar um preposto não vai resolver o seu problema. Se você não tiver uma base eficiente, que o cliente possa mandar um WhatsApp, ligar e pedir, e fazer a gestão e agendar visita, como você falou, não funciona, né? E hoje os maiores, eu visito muito escritório de representação, principalmente visitei muito para fazer o curso, escritório de representação fatura 100 milhões por ano. Cara, é mais do que muita empresa fatura. Os representantes de campo não fazem venda. Eles são muito mais propagandistas e estratégicos para estreitar o relacionamento com a empresa do que vendedores. A venda é no telefone. Ou seja, escritório de representação comercial, e eu insisto nisso muito ultimamente, não acredito mais no representante que trabalha sozinho, eu não acredito nisso, isso vai acabar. Então, ou vocês se juntam, se você for muito pequeno, e montam o escritório juntos, ou você monta o escritório, porque representante comercial sozinho não dá conta da demanda e da velocidade que o mercado exige. Eu falo que em tempos que ficou azul o WhatsApp, o cara quer uma resposta, o cara que está na rua fazendo um atendimento de 2 horas não vai dar resposta. Então tá feita. Então você tem que ir lá e botar alguém para atender o seu WhatsApp. Porque não pode ser representante na rua, você vai bater o carro, você vai atender mal o seu cliente, vai ser uma desgraça a sua vida. Então, não, mas é verdade, né? Vai ser uma desgraça, verdade. Porque o cara quer velocidade rápida. Então, assim, ter alguém na base é mais importante do que ter um outro preposto. No caso, eu sei que vocês têm muitos representantes comerciais com vocês, é muito mais importante. Porque hoje em dia, o cliente, como eles falaram, eu acho que a internet humanizou o televendas. Verdade. Porque a internet virtualizou tanto que você falar com uma pessoa já é super próximo, você já é amigo, porque você falou com uma pessoa, né? Antes de existir internet, o mais distante era o televendas. Agora, a internet virtualizou tanto que se você usar a internet como uma ferramenta e conversar com o cliente, você está na cozinha da casa dele. Então, esse movimento ele tem que ser levado muito a sério. E você falou muito em cidades pequenas, assim, para nós é o seguinte, compras sequenciais, recompra não pode ter alguém
visitando para fazer recompra. O custo, a conta não fecha. Então, assim, recompra é telefone. Não vai fazer recompra com visitação. Assim como prospecção, não existe prospecção mais, bate na porta lá e vai fazer uma prospecção. Cheguei! Exatamente. Então, assim, não tem mais recompra. A conta não vai fechar, nem para o representante, nem nada. Tanto para a cidadezinha pequenininha, quanto para a cidade maior. O representante tem que ir lá para tirar o mesmo pedido. É ridículo. Você conversa com os compradores, ele fala bem assim, o cara vem aqui para fazer a mesma coisa. Né? Então, o cara tem que ir lá para relacionar, para ampliar mix, para descobrir novos influenciadores lá dentro. Esse é o grande jogo. A gente implanta um negócio nas empresas, se deixar eu vou ficar falando. A gente implanta um negócio na empresa que a gente chama de central de inteligência em vendas. 100% dos nossos clientes têm uma central de inteligência em vendas, que é onde você concentra a inteligência da empresa. A gente sempre fala, centraliza a inteligência e descentraliza a operação. O que é central de inteligência em vendas? É uma base de internet, obviamente respondendo canais de internet e gerando conteúdo para a internet e televendas. E relacionamento por televendas. Tem um cliente nosso que tinha 150 representantes comerciais, dos quais de verdade produziam bem 50. E ele tinha uma equipe de gestores que não davam conta dos 150. Aí os últimos 50, dos 100 aos 150, só iam embora. E o gestor passava mais tempo contratando do que gerindo. Essa era a realidade dele, gestão de representantes comerciais. Aí nós chegamos e falamos o seguinte, os 50 últimos vão ser atendidos, não tem mais gerente, vão ser atendidos por uma assessora comercial, uma assistente comercial, que vai ligar e falar com ele todos os dias. Um ano depois, desculpa, turnover despenca, a efetividade desses caras aumenta. Quer dizer, uma pessoa no telefone gerindo ou dando uma microgestão vale mais do que um gestor presencial. Uau! Então esses pontos para mim mostram que o telefone é poderosíssimo e as empresas precisam usar o telefone mais do que elas usam. Elas se perdem muito na utilização do telefone, perdem muito tempo, perdem muita efetividade. E eu sempre falo, uma maneira que a gente usa muito para convencer os gestores é, imagina que você entra numa sala, você tem um grupo de pessoas que em um dia podem falar com 200 clientes para passar a sua mensagem. Isso é televendas. Né? Então isso é muito poderoso. Você lança um produto, todos os seus clientes podem receber um contato por telefone, junto com um e-mail e saber o produto novo. Se você fala para o gestor, que fala para o representante, que quando for visitar fala para o cliente, não dá, demorou 2-3 meses. Então essa é a velocidade que o mercado exige. Então o televendas para nós é uma ferramenta muito poderosa para suprir essa velocidade. E se ele trabalha em combinação com a internet, então aí potencializa, né? Você perguntou assim, representante versus televendas, quer matar ou não quer matar? Depende muito do objetivo da empresa. O que eu quero com o canal de televendas? Voltamos, né? O canal de representação também. Então, se tiver mais claro também qual que é o campo de cada um, vamos organizar dentro de casa, né? Então, assim, muitas empresas usam o representante para ir onde realmente a indústria não consegue. Às vezes é no consumidor final mesmo. É o tal porta a porta que a gente estava falando antes. Então ele não tem talvez a necessidade da revenda, né, da recompra no caso, porque é uma venda final, dificilmente, não impossível, né, mas ele vai sempre fazendo novas vendas, é uma forma. Outra é como que a empresa também quer que o seu consumidor, seja ele final ou não, veja a empresa, né, porque o representante está representando a sua marca, o seu produto. Então se a empresa não der suporte, né, é a imagem dela também que fica, o representante vai ter que se estruturar, porque senão ele também não dá conta. Só que aí, de novo, todo mundo cai junto, né? Então o representante não dá conta, mas é a marca, de novo, que está lá atrás, que também não está dando conta. Então, seja televendas, seja o chat, seja um e-mail, que fale conosco, né? Então a empresa, se ela não der essa estrutura, que eu acho que faz muito mais sentido ela ter essa estrutura dentro de casa do que deixar na mão do representante. Ele vai gerir do jeito que ele quiser e se conseguir, né? Vai ser preposto, vai ser a esposa, vai ser de uma forma ultra caseira, como que ele vai fazer? Então, muitas empresas estão estruturando dentro de casa o trabalho do representante, né? Embora ele seja, enfim, autônomo e tudo mais. Mas o que você quer de novo? Né? Como é que você quer a cara da tua marca, da tua empresa lá fora? Então, se eu vou ter representante, eu preciso da estrutura para esse cara, né? Eu preciso organizar, não é salve-se quem puder, quem me dê primeiro leva, né? Então, vai ter, né? A venda vai entrar, mas com que qualidade? Como é que ela perpetua ou não? Né? Então tem que estar muito claro também esse canal, né, dentro de casa. Esse perpetuar é importante. Eu acho que nessa equipe ele não vai lá mais para tirar o pedido, muito menos para ir lá para reposição. Ele tem que ter uma nova habilidade que é entender do ponto de venda, se é o caso do varejo, o que ele presta de consultoria lá. Como ele treina essa equipe, como ele ajuda, exatamente. Como ele posiciona o produto lá dentro, como ele informações que façam vender mais.
que a gente vinha comentando. Antigamente a indústria pensava assim, eu tenho que fazer meu produto com qualidade e entregar no prazo. Entregar no prazo na época nem era, acho que era fazer o produto. Aí começa gradativo. Hoje não, hoje você começa assim, eu tenho que resolver um problema, eu tenho que entregar o produto, eu tenho que ter uma equipe que vá lá, que ajude a vender. Eu tenho que ir até a ponta final do consumidor. Então esse elo, que é a equipe comercial, ele também continua sendo extremamente importante, só que ele muda um pouco de função. Ele não vai lá, passa reto na loja, vai no fundo do comprador, tira o pedido e vira as costas e vai embora. Verdade. Ele começa dali da porta da loja a tentar conversar com todo mundo, entender o que está acontecendo, ser um elo de informação, às vezes, do consumidor final, a loja, o consumidor final, para que consiga chegar na própria indústria. Retroalimentar, né? Exato, falar, olha, ele está tendo um feedback assim, está acontecendo isso, o consumidor final está aparecendo assim, está com tal situação, está com tal problema, como eu posso ajudar aqui? Eu acho que ele vira mais um pouco de resolvedor de problemas dali do varejo, porque aí ele realmente cria essa fidelização. Sim. Então ele muda um pouco de função, eu não acredito que ele deixe de existir, mas ele realmente... O tirador de pedido, sim. Eu acho que esse ele já está morrendo há alguns anos. Mas ele começa a ter que se reinventar. Eu acho que como o negócio se reinventa, essa equipe também se reinventa para poder agregar mais em toda a cadeia. Eu já vi alguns modelos de trabalho entre televendas, representante, key accounts e tudo mais. O mais comum que eu vejo é o televendas assumir o inativo. E assim, é só porque é o mais comum, né? Eu queria ouvir de vocês, que tipo de modelos vocês veem funcionando bem em empresas por aí? Assim, eu não sei, qual é o modelo que você tem hoje lá na Electrolux, entre o teu televendas, os vendedores, enfim, como é que funciona lá? A gente tem a venda direta, então tem o consultor de vendas dos grandes canais, que Legal. Ele está mais presencial mesmo, fazendo todo esse trabalho, mas sendo direto da empresa. Tem o televendas, que é a venda remota para o interior do Brasil todo, né, onde realmente geograficamente é mais difícil de acessar. E tem sim um canal de representante, mas como eu falei, ele é bem mais específico. Então ele vende para consumidores finais, enfim. Então é uma venda que de alguma maneira ela não viria sozinha, né? Então o representante ele vai buscar, digamos, essa venda. Então ele tem aí eu não vou chamar de televendas, ele tem um canal de suporte lá para input de pedido, enfim, todo o fluxo interno depois da entrada do pedido para suportar esse time de representantes. Mas ele tem um canal bem claro. Então, se é, por exemplo, um revendedor, um B2B, aí ele é feito ou pelo televendas, né, ou pelo time do consultor daquela região ou daquele cliente específico. Sim. Então, ele é bem segmentado exatamente para não ter esse conflito, não, é meu, é teu e tudo mais, né? Sim, então, que é o comum. Exatamente. Não sei, Matheus, Marcelo, o que vocês veem acontecendo por aí, cara? A gente tem um manual lá na Venda Mais com umas 10 páginas de tudo que você pode fazer por telefone. Então, se eu começar a falar aqui é uma loucura, né? Mas assim, você tem que definir, se for falar assim, vamos implantar um telefone, vamos falar, o cara tá ouvindo a gente, né? Primeira coisa que tem que definir é que posição esse telefone vai jogar, né? Primeira posição que coloca é sempre na defesa. Isso. Paro de perder cliente, estanco a minha perda de cliente. Então esse é um passo. E a gente sempre acha, cumpra bem esse passo, né? Primeiro você vai entender por que você está perdendo o cliente. Você vai conversar com o cara que está perdendo e vai falar, e aí, por que você foi embora? Por que você parou? Por que você não completou se for uma venda complexa? Por que você pediu um orçamento e não fechou? Fechou com quem? Fechou por quê? Só isso já é de uma riqueza. O telefone vira um delator de práticas ruins extraordinário, né? Então, primeira coisa na defesa. O segundo ponto que a gente gosta de usar o telefone é, hoje em dia, a demanda é muito grande de canais de web, os chats da vida, Facebook, Instagram, todo mundo querendo conversar com a empresa. O outro é receba bem esse cliente e organize esse cliente para qual canal ele deve ir. Então, às vezes ele vai para o próprio televendas, às vezes ele vai para outro canal. Nós sempre falamos, passe primeiro pelo televendas, para ele dar aquela filtrada, organizar o cliente, lançar no sistema, fazer aquele, sabe, bem-vindo, a triagem. Bem-vindo à nossa casa, organiza isso bem. Então esse é o segundo passo. E o terceiro passo é, depois que o cliente está na base, é ampliação do mix dentro daquele cliente, né, de produtos ou serviços, vendas adicionais feitas muito pelo televendas, né? Então assim, você fala, 3 passos básicos que a gente faz no cliente quando ele não tem essa cultura é, primeiro, reter, depois filtrar e organizar e colocar dentro da base com informações relevantes e aí depois definir o que vai fazer. E o terceiro é aproveitamento e venda de mix, né? Venda de mix inclui lançamento de produto, inclui
o caminhão tá indo vazio, liga lá naquela região e consegue colocar mais alguns produtos, sabe? Enfim, aproveitamento de carga, tudo isso daí. Então são 3 passos que a gente fala básicos assim de um televendas que é inteligência de vendas mesmo, né? Ele consegue ajudar em cada uma dessas etapas. Pesquisar a satisfação de cliente é outra super importante. As empresas raramente pesquisam. Sim. Isso a gente está falando aqui, né? Você numa grande empresa, você também numa grande empresa, as empresas não pesquisam. Sim. A satisfação do seu cliente é qual? Não sei. Sim. Não manda um e-mail para pesquisar a satisfação do cliente, quanto menos ligar. Tu falou de começar jogando na defesa, Cíntia, só para concluir. Eu conversando com um cliente nosso lá na Mercos, e ele falou, cara, a gente ativou um televendas e depois de 2 meses a gente desativou. E aí eu falei, sério, cara? Cara, pra quem eu ligava era só xingamento. Aí eu parei e pensei, falei, até que tu tem razão, né, de desligar mesmo, porque, né? Aí depois eu parei e pensei, falei, mas até que agora tu não tem razão, porque tu devia usar isso pra retransmissão. E, cara, tu falou começar jogando na defesa, acho que a empresa tem que preparar, na verdade não é empresa, né? As pessoas que vão ativar o televendas, seja o representante, o gestor, seja lá quem for, tem que preparar o espírito pra ouvir um pouquinho de bobagem também, né? Porque, cara, tu vai pegar, se começar com o inativo, tu vai pegar um cara que já não compra de você por algum motivo. E talvez esse motivo não seja lá tão educado, né? Não seja tão polido. Tu ia contar uma história dessa? Não, exatamente. Isso que a gente até conversou outra vez disso. Então, o cara abre um televendas, eu já quero ter 10% do resultado vindo do televendas, só que o cara só ouve reclamação. Né? Então, sim, isso. Mas se houve reclamação, teve uma origem dessa reclamação. Então, o papel do televendas ele é muito maior, é a inteligência. Então, assim, o que aconteceu? O que nós vamos... Se eu abrir um televendas, você tem que estar preparado para tomar alguma ação, dependendo do que vier. Então eu tenho N problemas, a mercadoria chegou avariada, atrasada, então você tem toda uma cadeia para trás, logística, seja lá o que for, que você precisa resolver. Senão é só mais um canal que não vai dar certo. Sim. Né? Mas também não adianta abrir achando que só ligou e vai sair vendendo. Né? Então, principalmente se começar com caras inativos. Né? Até com caras ativos também, assim, novos clientes, né? Vai ter algumas demandas. Então, o televendas ele é o primeiro filtro, né? Então, até recomendado aí na cartilha, mas o que a gente faz? Primeiro, receptor de informação. Então, tem que ter essa consciência de que o televendas talvez vai ser o resolvedor de problema no primeiro momento. Sim. Né? E não tirador de pedido. Sim, verdade. Né? Então, se começar falando, não, preciso reduzir custo, vou vender só por telefone, putz, a venda não aconteceu, o que é isso? Culpa do televendas. Não, pelo contrário. Talvez é o começo da tua solução se você tiver estômago e ouvidos para ouvir e resolver. Mas né? é aquela questão assim tirar um pouco do ego do empresário. Sim. Isso, porque para muitos assim a empresa é um filho, né? Trata como um filho. Alguém falar mal do teu filho, aquilo vai se doer muito. Só que é esse ponto que faz a gente crescer. Entender, ouvir esses problemas, falar, calma, existem problemas aqui. Como nós vamos trabalhar aqui? Deixa eu tentar resolver isso. Só que alguns preferem falar assim, não, putz, eu não quero ouvir problema meu, só quero a parte boa e deixa assim. E tu mata aquilo dali, meu filho. É um canal extremamente rico para isso. Entender os problemas, muita gente quer, não quero nem ouvir, é botar embaixo do tapete. Então eu acho que tirar um pouco desse ego. Sim. De minha empresa funciona, eu sei o que tem que fazer, eu sei onde estão os problemas, mas não quero ouvir dos outros, né? Então, sim, acho que entender o primeiro passo é esse. Falar, olha, realmente a gente vai ter um canal, vai ouvir um pouco mais, vai ter mais informação e dali a gente vai tirar as informações. E eu prefiro muito mais um cliente que reclama. Exato. Do que o cliente que deixa de comprar. O que reclama, ele normalmente ele quer continuar comprando. Ele teve algum problema, mas ele te dá uma oportunidade. É que realmente não gostou mais, não quer saber, ele não te fala nada, ele pega, vai embora e não compra mais. Eu uso um pouco isso de restaurante. É isso. Não gostou, né, não falou nada, você não vai voltar e não vai indicar. Sim. Normalmente vai falar para mais pessoas que não estava bom. Então muitas vezes tu traz alguém e fala, olha, não gostei disso, e a pessoa te atende bem, tu provavelmente vai falar para alguém, olha, eu fui para lá, mas fui bem atendido. Não vai levar a parte ruim que não gostou, fala, olha, gostei mais, mas eu acho que vai resolver e tu volta, dá mais uma chance. Não, compensada, acho que isso, as empresas entenderem também esse ponto, que eu tenho que ouvir o que está errado. Sim. Ir atrás, né? Se as pessoas não vêm te trazer o problema, vai atrás, né? Porque todo mundo tem. Sim. Isso é certo. Bom, gente, eu acho que para televendas a gente até tem mais papo, né? Mas a gente, para fechar a pauta, eu acho que se cada um aqui conseguir compilar uma dica, se alguém que estiver ouvindo tiver a fim de colocar para rodar um televendas, eu tenho logo uma dica para dar aqui. Se for ativar um televendas,
invista numa tecnologia que permita gravar a ligação. Lembra que a gente tinha conversado a última vez, Cíntia? Eu falei, cara, invista numa tecnologia que permita gravar as ligações para que você consiga dar coaching de ligação. A gente faz isso lá na Mercos e é muito legal, porque, primeiro, né, você consegue alinhar seu discurso, né, e mais do que isso, você consegue identificar o sentimento do cliente sem filtro. Né? Você consegue ouvir e saber exatamente, não é o Renner contando o que eu ouvi, tu consegue saber exatamente o que ele falou, porque às vezes, né, o teu televendas, a pessoa ali pode ter um filtro, né, pode ter uma delicadeza. Então a minha dica é, cara, se for ativar um televendas, se conseguir, invista numa tecnologia que permita gravar a ligação, e isso já é muito bom. Não é determinante, mas se puder, o faça. Mais alguma dica aí, pessoal? Se tiver aqui do lado da Expert, que a dica dela vou encaixar aí. Mas esse eu acho que é fundamental realmente, esse ponto de ter a gravação para criar uma rotina, entender esses pontos. Mas eu vejo como treinar as pessoas, né? Se for a dica assim, não colocar ali para dizer que tem, coloquei alguém, acho que como a Cíntia colocou no início, a pessoa mais barata e só coloquei lá para dizer que eu tenho. Acho que é treinar essas pessoas, preparar, acho que cada um também tem um pouco disso, né? Não seja um dom, mas é treinar, porque falar o telefone também não é para qualquer um. Então, como a gente fala, vender não é para qualquer um, tem que se preparar para isso, né? Eu acho que tem esse ponto e um amigo meu falava muito isso, quem paga banana tem macaco. Então, prepara essa tua equipe, vê o quanto é realmente o mercado para isso, treina essa equipe para que realmente isso funcione. Nossa. Senão vai criar só uma situação assim de reclamação depois ali na frente, que não funcionou, ou viram um desgosto só. Então acho que prepara a equipe, porque são pessoas em todos esses canais. Tá certo. O segredo na verdade não é um segredo, né? Assim, é investir em pessoas, né? Então, lógico, os recursos são muito importantes, também não vai ter milagre, né? Mas olhar como um recurso realmente precioso da empresa, tem pessoas do lado de cá e do lado de lá da linha. E dê visibilidade disso, né? Então, assim, as melhores pessoas que a gente está treinando, filtrando, precisa dar essa visibilidade para cima. O presidente, o dono da empresa, ele precisa saber que ele tem ouro ali dentro, entendeu? E não um problema ou um custo, né? Então, você precisa sim investir nas pessoas que estão ali, mas dar essa visibilidade e todo mundo precisa comprar essa ideia e ter essa mesma visão. Né? Porque senão, beleza, eu tenho a melhor pessoa, mas ele não é reconhecido como isso, se ele precisar em algum momento de um suporte, ele vai ser visto como um problema, né? Pelo contrário, então todo mundo precisa saber que tem essa preciosidade ali dentro também. Então é sempre investimento constante. Tá certo. Eu acho que minha dica é comece atendendo os seus clientes. Atendendo, dando atenção para os seus clientes. A venda ela é decorrente disso. Se ele liga na empresa e recebe atenção, daqui a pouco ele fala, e aquele produto lá? E é engraçado, é quase que orgânico esse processo, né? Porque eu estou falando com um representante comercial, né? Ele sempre chega querendo, liga lá, vende lá, calma. Primeiro drena essa necessidade, se for falar no processo embrionário, né? Drena, atende, ouve as críticas, ouve as reclamações, receba bem essas reclamações, entenda porque seus clientes estão indo embora, daqui a pouco você está oferecendo produtos, daqui a pouco você está vendendo. Porque se você fizer do televendas mais um canal surdo, você tem um problema. Verdade. Então, primeira coisa, atenda. E tem uma demanda reprimida aí extraordinária. Então, você que é representante comercial, você que é empresário, comece atendendo bem o seu cliente. Fala, tá aqui, liga nesse número aqui, vamos conversar. Você vai ver que já se abre um mundo extraordinário aí na sua frente. E não espere resultado rápido. Porque assim, o canal que vai sustentar a sua empresa daqui a 10 anos pode hoje ser muito pouco importante, mas se você não começar, daqui a 10 anos sua empresa pode não ter sustentação. Eu acho que o caso do televendas é um caso desse. Perfeito. Bom, é isso, gente. Fechamos esse episódio. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Obrigada. Este programa é um oferecimento Mercos. Use o software efetivo para potencializar vendas. Ideal para indústrias, distribuidoras e representantes comerciais. Conheça mais em mercos.com. Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscast@mercos.com. Novos episódios a cada 15 dias, sempre nas quartas-feiras. E até a próxima!